Olá, meninas, voltando agora para nossa continuação do nosso vídeo, né? Então, como podemos, né, gerenciar esse estresse, né? Olha só. Então, assim, se o seu trabalho te estressa, né? Eu vou te deixar aqui algumas alternativas. Então, você vai poder diminuir o tempo, né? Para que o seu trabalho não te estresse tanto, você pode ser uma alternativa, diminuir o tempo do seu trabalho, tá? Ou ser colocada em uma outra atividade menos estressante, tá? Ou você pode tirar licença prêmio, férias, folga, pagar alguém para trabalhar no lugar, né? Se isso for possível. Uma licença médica, porque dependendo da situação de estresse que você se encontra, você precisa passar por um tempo, né, de licença. Então precisa verificar isso, precisa saber o grau, precisa saber o quanto você está estressado. Você precisa procurar profissionais que vão te ajudar nessa área, tá? Então, se trabalha muito, precisa diminuir o trabalho de alguma forma, certo? Outra coisa, por exemplo, seria a realização de atividade física, tá? Então, o que que eu quero deixar para vocês assim bem, para vocês nunca se esquecerem da importância da atividade física, tá? São duas coisas. Então, aqui, os exercícios, além de todos os benefícios que a gente já conhece, que a gente já ouve falar, tá? Eu gostaria de deixar dois benefícios aqui para vocês, que para vocês nunca mais esquecerem e, e motivar vocês para a prática dos exercícios, tá? Então, aqui, os exercícios físicos criam novas conexões cerebrais, né? Então, quer dizer o quê? Que você vai ficar longe de doenças mentais, doenças como Alzheimer, Parkinson, depressão, ansiedade. Por quê? O exercício físico, ele vai renovando aquelas conexões dos neurônios, entendeu? Você vai criando novas conexões. Isso é maravilhoso, sabe? Então, uma outra, um outro benefício será que as suas mitocôndrias, que é a usina da energia, da onde vem a nossa energia, entendeu? Então, há mais mitocôndrias nos músculos do que no tecido adiposo. Então, a pessoa que tem mais células adiposas, ela tem menos mitocôndrias. E ela, por ela ter menos mitocôndrias, ela tem menos energia. Já imaginou? Então, sabendo disso, eu quero que vocês fiquem animadas para ganhar mais massa magra, tá? E tentar incluir a musculação pelo menos umas dois dias da semana, tá certo? Então, vocês têm essa grande motivação, tá? Exercícios físicos vão ser importantíssimos para a sua mente, para o seu estado emocional, tá? E para a sua energia, para a sua força, porque à medida que a gente vai envelhecendo, nós vamos precisando de força. E se a gente não tem uma quantidade correta de massa magra, de músculo, entendeu? Nós vamos perdendo a força. E nós precisamos chegar. Nós temos e queremos ter longevidade, não é verdade? Então nós temos que fazer uma atividade física, tá? Uma outra alternativa, né, para que esse estresse ele se abrande e tal, ore mais, fale com o Senhor, escolha um lugar na sua casa, né, aquele lugarzinho ali que você tem um pouquinho de tempo para ficar ali. À medida que vai passando o tempo, se você não tem esse tempo, você vai aumentando esse tempo. Começa com 5 minutos, espera,
né? Um pouquinho em silêncio. Abre seu coração, fala com sinceridade com o Senhor, sem formalidades, né? Então, fale com seu Pai Celestial. Então, esse lugar de oração é um lugar de aconchego, de entrega, né? E não tem que ser nada forçado. Você está ali falando com o seu Pai Celestial, né? Não tem que ser por obrigação. Já pensou como que é? É ruim a gente ficar perto de uma pessoa por obrigação ou de forma forçada, né? Alguém ficar do nosso lado. Então, da mesma forma, Deus quer essa liberdade de poder ter esse relacionamento com você. Isso já tem vários estudos que provam que quando nós temos esse contato, nós temos o nós temos nós conseguimos orar, nós temos essa prática da oração, nosso corpo responde de uma maneira mais calma, responde com mais tranquilidade, né? E, e faz bem para nós, né? Então você tem um Pai Celestial presente que te entende, quer um relacionamento com você. E nós podemos aproveitar desse grande benefício da oração, né? Então, até aqui deixo um versículo para vocês que Jesus disse: Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal, né? Então, muitas vezes, com o estresse diário que nós temos, nós não pensamos nisso. Que todo dia tem o seu mal, tem sua quantidade de coisas ruins que podem acontecer, né? Basta esses dias. Então nós não devemos nem nos inquietar, né? Porque o dia de amanhã é Deus que vai, né? Deus que sabe o que acontecerá, tá? Então, orar mais é uma das alternativas. Aí você tem massagens, né? Você pode cantar, você pode dançar, quem gosta de dançar, respirar. Faça respirações mais profundas. Muitas vezes, com o nosso dia a dia, a gente esquece de respirar, né? A gente desaprende a respirar, né? Então, a gente precisa reaprender. Respirar de forma mais profunda e correta, usando o diafragma. Então, aqui estão alternativas de você gerenciar o seu estresse, tá? Tem outras coisas também, ó. Tem o grounding, que é o aterramento, quando você, né, tira seus sapatinhos, seus chinelos e vão andar na areia ou na grama. E isso também tem estudos mostrando os benefícios disso, né? Então, além de reduzir a dor, altera também o número de neutrófilos e linfócitos, que são células que são nossas defensoras no nosso organismo. Então, o grounding é uma alternativa, né? Todo dia se você puder fazer isso, isso vai dar vai ativar a sua energia, vai desinflamar, né? E vai ajudar até na sua imunidade. Nós temos também a questão do exame. Nós não devemos deixar de fazer exames. Existe uma maneira de dosar, né? O cortisol, que é o hormônio geralmente que sobe, né? Ou se altera nesse estado de estresse. Então, nós temos que o cortisol matinal aqui, o ideal seria que ele ficasse entre 10 e 17 microgramas por decilitro. Por quê? Porque menor que 10 você já tem dificuldade de sair da cama, maior que 17 você já sente a dificuldade de dormir, tá? Então, é interessante também checar alguns nutrientes, né? Nutrientes que são sempre envolvidos também nessa situação de estresse.
Então, checar como está seu zinco, cobre, ferro, magnésio, outras vitaminas e minerais, tá? Outra coisa também, checar se está inflamada. Então, isso vai estar te direcionando, vai estar direcionando o profissional que te atender para avaliar o grau e também usar ou não suplementos e outros ativos, tá? Para reequilibrar seu organismo. E o sono, né? Como que esse sono fica no estresse, né? Pois é, o estresse, né, pela produção do cortisol, dependendo do estado de estresse, onde o cortisol está elevado, ele vai inibir o hormônio do sono, que é a melatonina. E o sono acaba não vindo, entendeu? Então, a melatonina, ela tem seus picos, ela começa a ser liberada no organismo ali pelas 8 horas da noite, entendeu? Aí vai tendo os seus picos à medida que vai passando o tempo. Então, às 10 tem mais um picozinho, que é um momento bom para estar dormindo no máximo até as 10. Depois tem um picozinho na meia-noite, e assim sucessivamente, aí vai abaixando na madrugada até diminuir bem para você acordar, certo? Mas quando a gente está com estresse muito elevado, ele inibe essa melatonina, então ela demora para ser produzida, ou então ela é inibida, tá? Aí você faz o quê? Fica com insônia. Então, e o que que acontece? Uma ou duas noites que você não dorme direito, pode acontecer, entre outras coisas, diminuir a sua capacidade, né, do organismo de se defender, então você começa a baixar a sua imunidade, altera o seu humor, altera a concentração, altera o apetite, né, como a gente viu. Então, o sono no estresse, ele fica prejudicado. E muitas vezes, uma noite mal dormida, você não consegue recuperar se você dormir outras noites, né? Porque você já tem um prejuízo em uma noite que você não dorme direito. Então, você demora para recuperar essa noite, né? Então, vamos lá. Então, como dormir melhor? E a gente vai finalizar aqui, como dormir melhor. Então, o que acontece? Para eu conseguir dormir melhor, eu tenho que, desde que começa a anoitecer, eu já vou diminuindo as luzes da minha casa. Então, por exemplo, as luzes ideais são aquelas amarelas, mais alaranjadas, entendeu? Eu coloquei aqui uma amarelinha. Nada de luz branca, tá? E então a gente vai preparando nosso ambiente, vai diminuindo as luzes, né? Vai desligando as telas, caso for assistir algum filme, que eles sejam calmos, pode ser de comédia, entendeu? Nada de filmes que vão ativar a adrenalina, que vão ativar, sabe, o cortisol, entendeu? Filmes de terror, nem pensar, filmes de policiais, nem pensar. Então, são filmes mais calmos que você pode, caso você queira, né, assistir. Ter uma regularidade. Então, vocês viram lá que a melatonina, que é o hormônio do sono, ela começa, né, ela vai anoitecendo, ela já começa a ser produzida. Mas o ideal seria dormir até umas 10 horas. Eu até coloquei o reloginho aqui das 10. Até umas 10 horas já tá dormindo, para que você possa usufruir de todos os benefícios do sono, certo? Aí também você pode estar tomando um banho morno, né? Tem gente que gosta do banho morno, ou não. Geralmente quem tem assim uma sensibilidade ao frio vai querer tomar um banho morno para relaxar, dar uma relaxada. E aí nós temos também a alimentação. Falando um pouquinho de alimentação, nós vamos ingerir alimentos que não são muito pesados para a gente, para nossa digestão. E outra, se a gente está querendo dormir melhor, nós precisamos jantar, quem tem o costume de jantar, então, o mais cedo possível. Então, até umas 6 horas, 7 horas no máximo, tá se alimentando e depois daí só dormir, né? Então, a alimentação tem que ser leve, ela não pode ser pesada para o seu
estômago ficar trabalhando enquanto você está dormindo, né? Então, essa é outra alternativa para você dormir melhor. E nós temos também a oração, né? Que é o momento de estar entregando ali a Deus todas as nossas ansiedades, os nossos estresses diários, né? E desse jeito você faz tipo uma higiene do sono, certo? Que aí, e aí eu quero deixar aqui para vocês, para finalizar, essa esse versículo, né, que diz assim, Mateus 11, 28 ao 30, que venham a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Então, muitas vezes, o que nós estamos precisando é ir até o Senhor, né? E entregar, né? Então, assim, ele fala que vocês que estão cansados e sobrecarregados, né? Todos aqueles que estão cansados, sobrecarregados, que estão carregando coisas que não deveriam. Então, o Senhor nos dá essa oportunidade de entregar a eles, de aprender com Ele, né? De entregar a Ele e de aprender com Ele. Porque o jugo dele é suave e o fardo dele é leve, tá? Então, tudo de bom para vocês e até o próximo vídeo.